Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo filme de Jogos Vorazes. Então, Jogos Vorazes é a minha saga de livros favorita, é a minha saga de filmes também favorita, moldou o meu caráter, a minha personalidade, a minha adolescência inteira. Eu acho que se hoje eu sou uma pessoa que se importa com política e que tem uma cabeça que realmente pensa politicamente, isso começou muito lá atrás com Jogos Vorazes, de certa forma, né? Além de, obviamente, todo o meu estudo, desde sempre. Mas, enfim, Jogos Vorazes teve um papel muito importante na minha vida nesse sentido, né? E, em 2020, a gente teve um novo livro de Jogos Vorazes sendo lançado pela Suzanne Collins, que foi esse livro aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma prequel. O que é uma prequel? Essa história aqui se passa antes dos acontecimentos da trilogia original, que é composta por Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, e que deu origem aos 4 filmes que a gente assistiu no cinema alguns anos atrás. Antes mesmo do lançamento do livro, já se falava sobre uma possível adaptação, até porque não é recente o desejo que a Lionsgate tem de produzir spin-offs de Jogos Vorazes. A Lionsgate foi a produtora que deu vida aos filmes, e essa foi uma franquia de muito sucesso para eles, então eles sempre tiveram vontade de continuar bebendo dessa fonte. E aí, óbvio, eles aproveitaram que a Suzanne Collins lançou um novo livro para produzir um novo filme. Então, qual é o enredo desse livro aqui que vai inspirar o filme que a gente vai ver sendo lançado em breve? Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente tá ambientado 64 anos antes dos acontecimentos do filme e do livro de Jogos Vorazes, do primeiro Jogos Vorazes, primeiro livro, né, que inspirou o primeiro filme também. E a gente vai acompanhar nesse livro e também no filme que vai ser lançado pela Lionsgate, a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Ou seja, a edição que aconteceu 10 anos depois da primeira rebelião dos distritos, que culminou com a vitória da capital e também que resultou na destruição do Distrito 13. E essa história, ela é focada no presidente Snow na adolescência, então muito antes dele se tornar o presidente de Panem. Estamos aqui ambientados pouquíssimo tempo depois da guerra, então as coisas são muito diferentes do que a gente vê de fato nos filmes da trilogia original. Nessa história, o Coriolanus Snow tem 18 anos, ele vive com a sua avó e com a sua prima, a Tigress, ou Tigris, se você preferir falar na pronúncia em português mesmo, que a gente conheceu no último filme, Na Esperança, né? E a sua família tem passado por tempos difíceis. A família Snow é uma família de muita glória, de muito prestígio, mas eles perderam tudo isso porque eles tinham investido a sua fortuna em munições no Distrito 13. Só que o distrito foi bombardeado e eles perderam tudo. Então aqui o Snow, ele é um estudante que ele quer muito entrar na faculdade, mas ele não tem condições para isso. Só que os alunos da sua turma recebem uma função inusitada, a função de se tornarem mentores dos tributos daquela edição dos Jogos Vorazes, da edição de número 10. As outras edições não tiveram mentores, então essa é uma ideia que acabou de surgir e que vai ser testada pela primeira vez. E se ele for mentor de um tributo vencedor, ele pode ganhar uma recompensa em dinheiro suficiente para bancar os seus estudos a partir dali. Então aqui, acho que uma das principais características dessa história é que os Jogos Vorazes são muito diferentes do que a gente viu nos filmes com a Katniss, nos livros da Katniss. Porque nessa época, os tributos eles eram jogados numa espécie de anfiteatro, junto com apenas algumas armas. Então não tinha toda a estrutura da arena, todos os elementos que faziam desses jogos dinâmicos e diferentes, que é o que a gente viu acontecendo nos filmes originais. E as pessoas, elas não queriam assistir aos Jogos Vorazes, nem a própria capital direito queria assistir aos Jogos Vorazes, porque não tinham os elementos que depois a gente vê que tornam esses jogos atraentes para o público. Eram jogos e situações que aconteciam nesses jogos muito frias, muito sangrentas, muito assustadoras, que não conquistavam a audiência. Então essa ideia de colocar mentores dentro dos jogos é uma das tentativas que são estabelecidas ali para trazer uma atratividade para esse novo programa e para fazer com que as pessoas assistam aos Jogos Vorazes. É claro que, sendo ambicioso como a gente sabe que ele é,
o Coriolanus Snow quer o melhor tributo pra si, mas ele acaba sendo designado como mentor da Lucy Greybird, que é a nossa protagonista feminina, que é a tributo mulher do Distrito 12. Inicialmente ele fica desapontado, a gente sabe que o Distrito 12 nunca foi conhecido por ter um bom desempenho nos Jogos Vorazes, mas logo a Lucy o surpreende e o Snow acaba desenvolvendo alguns sentimentos inesperados por ela. Essa é a dinâmica dessa história. E isso é muito interessante porque acaba trazendo ainda mais camadas para a relação do Snow com a Katniss na trilogia original. A gente sabe que ele tem um ódio profundo em relação a ela, pelo que ela representa, por ser quem ela é, por vir da onde ela vem. Só que essa história traz ainda mais profundidade para esse ódio, porque a gente descobre aqui que o Snow, então, tem uma relação que remete a muitos anos, de muitos anos atrás, com o Distrito 12. E que a Katniss, depois, no futuro, lembra ele muito da Lucy, que é a personagem que a gente conhece aqui nesse livro. É claro que a gente já sabe mais ou menos como as coisas se desenvolvem, né? A gente sabe que o Coriolanus, que aqui é só um jovem ambicioso, se torna um presidente sanguinário, mas ainda assim eu acho que a história consegue trazer uma nova perspectiva pra gente desse personagem que não romantiza em momento nenhum, mas que se aprofunda nele. É isso que a gente pode esperar desse filme em termos de narrativa e roteiro. Vamos falar agora sobre equipe técnica. Muitas pessoas estão de volta, muitos profissionais dos filmes originais estão de volta para trabalhar nesse novo filme da saga Jogos Vorazes. Então o Francis Lawrence, que dirigiu Em Chamas e A Esperança Parte 1 e 2, é o diretor de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também. Além disso, a gente tem o roteirista de Em Chamas aqui, o Michael Arndt, e a gente sabe que Em Chamas é o melhor filme dessa franquia e um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É uma das melhores adaptações cinematográficas de um livro que eu já vi, talvez seja a melhor delas. E a gente tem também alguns produtores que trabalharam nos filmes da franquia original, como a Nina Jacobson, que produziu todos os filmes da franquia, e o Joseph Drake, que produziu Em Chamas e A Esperança Parte 2. A gente tem também o Brad Simpson completando esse time de produtores, e a gente tem a Suzanne Collins, a escritora dos livros, como produtora executiva, então ela está envolvida nesse projeto. Ainda falando de coisas técnicas, a gente tem o James Newton Howard retornando para compor a trilha sonora do filme. Ele fez a trilha dos 4 filmes originais também. Agora vamos conversar sobre elenco. Esse filme vai ter um elenco gigantesco, porque são muitos personagens em núcleos muito diferentes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os personagens principais, e aí os outros personagens eu vou só mencionar o nome deles e o nome dos atores que vão interpretá-los, tá bem? Então, interpretando o nosso protagonista, o Coriolanus Snow mais jovem, a gente tem o Tom Blythe, e eu amei essa escolha porque eu acho que ele lembra muito o ator que interpreta esse personagem na vida adulta, que é o Donald Sutherland. Então eu gostei muito do Tom Blythe aqui. E aí, interpretando a Lucy Greybird, que é essa tributo feminina do Distrito 12, que vai se relacionar, que vai ter uma dinâmica ali com o Snow, a gente tem a Rachel Zegler, que vocês talvez conheçam pelo filme de West Side Story. Então, essa escolha causou algumas controvérsias no fandom. A gente sabe que tem muita gente que não gosta muito dessa atriz, mas eu acho que ela tem uma vibe parecida com o que eu tinha imaginado pra personagem. Então eu fiquei feliz, pelo menos visualmente, e ela é uma ótima cantora também. E a gente sabe que parte da personalidade da Lucy é justamente ser cantora e amar a música, então acho que isso vai trazer uma camada interessante pro filme. Além do Snow, a gente também conhece uma versão mais nova da prima dele, a Tigris, que a gente viu em A Esperança Parte 2. E quem vai interpretar essa personagem no filme de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é a Hunter Schafer, de Euphoria, e eu amei essa escolha muito, assim, vocês não têm nem noção do tanto que eu gostei dessa escolha, até porque eu também acho que ela parece muito, não em termos físicos necessariamente, mas ela parece muito em energia, talvez, de repente, com a versão da personagem adulta. Quando a gente vê essa personagem adulta, ela tá toda desfigurada, ela tem uma pele de oncinha, então não é uma pessoa com características que a gente tá acostumado em ver num ser humano. Então não dá pra exatamente saber se uma parece a outra, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Acho que a Hunter tem tudo a ver pra interpretar essa personagem mais nova. Fiquei muito animada. E a gente conhece também a avó do Coriolanus Snow. Então os pais dele já faleceram, mas ele e a sua prima moram com a avó,
que o tempo todo na história é chamada de The Grandma. Então, tipo, a avó mesmo, ela não tem um nome necessariamente. No filme, ela vai ser interpretada pela Fionnuala Flanagan. Dois outros personagens que merecem destaque no nosso vídeo são a Doutora Gao, Doutora Volumnia Gao, e também o Jim Casca Highbottom. Esses dois personagens vão ser interpretados por dois atores icônicos. A Doutora Gao, ela tá ali comandando essa 10ª edição dos Jogos Vorazes e ela vai ser interpretada pela maravilhosa, impecável, surreal Viola Davis, que foi um anúncio que chamou muito a atenção do fandom, né? A gente ficou muito feliz com essa escolha. Enquanto isso, a gente tem também o Casca Highbottom, ou o diretor Casca Highbottom, que é o criador dos Jogos Vorazes. Sem querer, foi ele que, de certa forma, deu a ideia para os Jogos Vorazes existirem. E ele vai ser interpretado pelo Peter Dinklage, de Game of Thrones. Então é outro grande nome para esse elenco. Agora eu vou realmente fazer uma pincelada aqui nos outros atores que vão fazer parte desse filme, porque são muitos. E eu até acho que o elenco nem foi 100% divulgado ainda, mas vamos lá. Então, interpretando outros mentores de outros tributos, então interpretando colegas do Coriolanus Snow, a gente tem a Flora Lee Theman, interpretando a Livia Cardill, o Josh Andrés Rivera, interpretando o Sejanus Plinth, que é bem importante na história, a Athena Straits, interpretando a Persephone Price, o Max Raphael, interpretando o Festus Creed, o Ayomide Adegun, interpretando Pliny Harrington, a Amélie Hofferle, interpretando a Vipsania Sickle. Tem alguns nomes aqui que são muito difíceis e eu não sei pronunciar, mas tudo bem. A Lily Cooper, interpretando a Arachne Crane. A Caitlin Akinpelumi, interpretando a Domitia Winswick. A Ashley Leal, interpretando a Clemência Dovecote. O Am Hussein, interpretando o Felix Ravensteel. E a Zoe René, interpretando a Listrata Vikers. Esses são os outros mentores da edição de número 10 dos Jogos Vorazes. E aí a gente tem os tributos que foram selecionados. Ao todo são 24, mas nem todos eles têm os seus atores definidos. Da mesma forma que nem todos os mentores tiveram atores definidos, pelo menos não até o momento. O Jeremy Lance vai interpretar o Marcus, que é o tributo masculino do Distrito 2. A Mackenzie Lansing vai interpretar a Coral, a tributo do Distrito 4. O Cooper Dillon vai interpretar o Misen, que é o tributo masculino do Distrito 4. A Irene Bohem vai interpretar a Lâmina, que é a tributo feminina do Distrito 7. O Hyrock Berrycloth vai interpretar o Trish, que é o tributo masculino do Distrito 7. O Knox Gibson vai interpretar o Bobbin, que é o tributo masculino do Distrito 8. A Sofia Sanchez vai interpretar a Wolvie, que é a tributo feminina do Distrito 8. A Luna Kills vai interpretar a Brandy, que é a tributo feminina do Distrito 10. O Kjell Brutscheit vai interpretar o Tanner, o tributo masculino do Distrito 10. A Luna Steeples vai interpretar a Jill, a tributo feminino do Distrito 11. O Dimitri Abold vai interpretar o Reaper, que é o tributo masculino do Distrito 11. E por último, interpretando o tributo masculino do Distrito 12, o Jisoo Dix, a gente tem o ator Nick Benson. A gente tem também alguns personagens que são importantes na capital. Então a gente tem, por exemplo, o Jason Schwartzman interpretando o personagem Luke Flickerman, que é um antepassado do Flickerman que a gente conhece na trilogia original. E a gente tem também dois personagens relevantes que são os pais do Sejanus Plinth, que é um dos colegas do Coriolanus Snow. Então os pais dele vão ser interpretados pelo Michael Greco e pela Daniela Grubert. O pai dele tem um nome que é Strabo Plinth e a mãe é sempre chamada de Senhora Plinth ou de Ma, de mãe, né? Um apelido pra mãe. Vários outros personagens são mencionados na capital, mas a gente não teve anúncio de elenco para esses personagens. E a gente tem vários personagens também que são importantes no Distrito 12, porque parte da história se passa no Distrito 12. Não vou explicar exatamente como, pra também não dar spoiler, caso você não tenha lido o livro ainda. E aí eu vou falar um pouquinho dos atores que vão interpretar personagens do Distrito 12, tá bom? Mas eu só vou mencionar, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, e ele já tá enorme, na verdade. A atriz Laurel Marsden vai interpretar a personagem Mayfair Leap. O Vigan Rayleigh vai interpretar o personagem Maudie Ivory. O Ike Oniambo vai interpretar o Tenember. O ator George Somner vai interpretar o Spruce. O ator Burn Gorman vai interpretar o comandante Hoff. A Honor Gillis vai interpretar uma personagem chamada Barb Azuri Bird. O Dakota Shapiro vai interpretar o Billy Taupe Clade. A Constantine Taffet vai interpretar a Clerk Carmine Clade.
A gente vai ter o ator Carl Spencer interpretando um personagem chamado Smiley. E por último a gente tem um ator chamado Scott Folan interpretando um Peacekeeper que vai se chamar Junius, mas que tem o apelido de Beanpole. Esse é o elenco do filme. Eu sei que são muitos nomes, peço perdão, mas eu queria fazer aqui uma pincelada mesmo pra vocês saberem os rostinhos que a gente vai ver nesse filme. As filmagens do longa começaram em junho desse ano, em Berlim, na Alemanha, e a Rachel Zegler, que é a protagonista feminina da história, revelou no dia 5 de novembro que as filmagens tinham sido finalizadas. Inclusive, a gente tem algumas poucas imagens de gravações. Os atores que interpretam o Coriolanus Snow e a Clemencia foram vistos ao ar livre filmando uma sequência para o longa. Além disso, uma imagem oficial do casal protagonista, então da Lucy e do Snow, foi liberada. Então a gente vê o Tom Blythe e a Rachel Zegler numa fotinha, numa imagem oficial, e eles estão bem passando uma vibe de casal, de photoshoot, de um casal feliz, em paz e calmo, o que não é a relação, que não representa a relação deles no filme de verdade. Mas eu sinto que aqui eles foram colocados até pra lembrar um pouco a Katniss e o Peeta e pra surpreender muita gente quando as pessoas forem de fato assistir ao filme. Um tempinho atrás também a gente teve um pequeno teaser sendo liberado com o título do longa aparecendo, né? A gente vê escrito The Ballad of Songbirds and Snakes, que é o título em inglês dessa história. E foi o primeiro material de divulgação que a gente teve do filme novo de Jogos Vorazes. Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando, Mari, mas o que me importa mesmo é a data, né? Quando é que esse filme vai ser lançado? O filme está previsto para ser lançado no dia 17 de novembro de 2023. Por enquanto, é isso que a gente tem de informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um joinha, me contem o que vocês estão esperando desse filme nos comentários e se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda, porque com certeza eu vou cobrir tudo em relação a esse lançamento. Vai ter react de trailer, vai ter análise de trailer talvez também, vai ter vídeo sem spoilers, com spoilers, tudo que eu puder fazer em relação a esse longa eu vou fazer, porque eu estou muito animada pra ver um novo filme de Jogos Vorazes ganhando vida na tela do cinema. Obrigada por ter me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!